começar por aí, por lidar logo com a questão o que eu tenho falado, que as pessoas expressam-se entre linhas, que é adotar crianças, ajudar alguém, custa. E não só custa dinheiro, custa ponto final. Isto não é um projeto de um fim de semana. Isto não é ir ao banco, pedir um empréstimo, daqui a 6, 7 anos podemos pagar um empréstimo para comprar. Em 5, 7 anos eu compro muita coisa, mas isto é uma coisa que custa. E porque custa, há cada vez menos pessoas que estão dispostas a fazer algo que, ainda que é uma base teológica profunda e sólida sobre isto, ainda que nós percebemos que é da vontade de Deus, que nós não empurramos isto ao lado, nem o ignoramos, mas sentimos, se isto é importante para Deus, deve ser importante para mim, ainda que estas coisas sejam verdades, para muita gente, eu não estou disposto ao custo que isto custa. E há um fenómeno em Portugal que nós já vivemos nos Estados Unidos desde a década dos 80, tivemos a conversar um pouco sobre isso, que é o problema de uma boa vida. Sabem que a Bíblia diz que Satanás não é omnisciente. Satanás não sabe todas as coisas. Ele já é omnisciente. Mas Satanás, ele aprende e ele é muito inteligente. E por muitos anos, Satanás perseguiu cristãos. Okay? Fez a vida difícil aos cristãos. E eu não sei se vocês sabem muito sobre a história da igreja, mas sabe o que aconteceu à igreja quando a igreja era perseguida? Cresceu. Okay? Sabe o que acontecia a igrejas quando era pena de morte ter uma Bíblia? Mais pessoas tinham Bíblias. E Satanás, inteligente como ele descobriu a coisa que mais para a igreja desde sempre. Dá-los um bom nível de vida. Faz-los super confortáveis. Faz-los pensar que um bom carro é o que é que eles precisam. Um bom apartamento com todos os eletrodomésticos, uma vida que podem ir de férias à Itália, à Espanha, seja onde for, dá um bom nível de vida. Na minha igreja, na minha experiência, eu posso falar sobre qualquer coisa, mas quando eu toco sobre o nível de vida, eu sei que eu estou a lidar com uma resistência. E, para ser sincero, quando um filho, uma filha nasce, biologicamente, entre o nosso seio familiar, é recebido como uma grande alegria, algo incrível. Mas ter que pôr uma criança dentro do nosso seio familiar, na perspectiva portuguesa, na cultura ocidental europeia, a perspectiva é que isso é um fardo. Isso é simplesmente um custo. Lá vão as férias, lá vai o carro, lá vai o tempo, lá vai o meu conforto. E muitas pessoas com quem eu falo, entre linhas, a conversa é isto. Okay? Se Deus me der um filho, se Deus me der uma filha, ai que bom! Mas se Ele não me der, então eu vou desfrutar do nível de vida que eu tenho. Venham comigo ao livro de Zacarias. O livro de Zacarias. O livro de Zacarias é um livro, não sei se sabem, mas Zacarias é um único livro na Palavra de Deus que explicitamente diz que foi escrito para nos encorajar. E eu visito Zacarias muitas vezes porque eu preciso de encorajamento
Da próxima vez que vocês estão desanimados ou embaixo e precisem de encorajamento, leiam o livro de Zacarias e hão de encontrar incríveis encorajamentos lá. Mas reparem em capítulo 9, versículo 12. Zacarias 9, 12. Voltai a fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Isto tem todo um contexto que estava a acontecer em Israel naquela altura. Deus falando falando com o profeta, está a dizer ao povo: olha, voltem à fortaleza, vós prisioneiros de esperança. Eu conheci um vendedor que me disse uma vez que ele podia olhar alguém e ele sabia logo quanto dinheiro que ele podia tirar daquela pessoa. Com pouca conversa, ele sabia se ele conseguia vender $30, $300 ou $3.000 e que ele podia socar. Ele era um bom vendedor, ele mesmo podia vender. E uma conversa que eu tive comigo, ele disse-me: olha, David, o que é que tu tens de perceber é que toda a gente tem as suas prisões. Toda a gente é preso por qualquer coisa. É preso por medo ou é preso por desejo. E se consegues manipular o que é que eles são presos, consegues ter deles o que é que queres. Bem, infelizmente, muitos cristãos estão presos pelo nível de vida em que eles têm. Eles não arriscam a bondade de Deus, eles não têm fé que o que é que Deus nos deu, como nós acabamos de ouvir, foi para investir, passar por outros. Este versículo, voltai a fortaleza, vossos presos de esperança. Eu tenho orado muitas vezes que a única prisão que Deus me dá, o apóstolo Paulo dizia que ele era preso de Jesus Cristo. E eu tenho orado muitas vezes é que a única prisão que Deus permite que eu fique preso é a esperança em Deus. Esperar que quando Deus age, há sempre esperança. Então, o que é que eu vou-vos falar-vos hoje? Eu vou falar-vos sobre as armadilhas, os obstáculos, as dificuldades, e eu vou apresentar-vos uma lista de todas as razões por quais vocês não deviam adotar crianças. A não ser que tenham esperança em Deus. Porque há uma diferença em criar filhos e em criar filhos para o Senhor. Se você tem desejo de ter família, parabéns, que Deus os abençoe, ter família é uma coisa boa. Mas se vocês desejam criar filhos para o Senhor, então vão precisar de uma esperança. Esperar que Deus, de facto, age como Deus age e use-nos como Deus nos use. Deixe-me-vos contar a nossa história. A minha esposa, aquela mulher bonita, está sentada ali atrás de óculos, está a sorrir. Isso é a minha esposa, Susana. E nós, em 2014, chegamos, por fim, à conclusão que nós íamos adotar uma criança. E agora olho para trás e eu sinto mesmo vergonha, eu tenho mesmo tristeza, que eu sou como tanta gente que eu conheço. Eu só comecei a considerar a adoção quando nós percebemos que nós não íamos ter crianças. E eu agora olho para trás e eu penso, se eu podia ir para trás, eu teria já feito isto muito mais anos atrás. Há muito mais anos atrás. Mas pronto, em 2014 nós começamos o processo. Curiosamente, eu apresentei esta ideia à minha esposa, e eu acho que ela já estava a pensar nisto, mas eu apresentei esta ideia no aniversário dela. Ela nasceu no dia 1 de Abril, não é piada nenhuma, mesmo nasceu no dia 1 de Abril. E alguns meses antes eu já estava a preparar material, eu fiz tipo um caderno com fotografias e cenas para apresentá-la, esta ideia. E mais ou menos desde fevereiro de 2014 eu comecei a orar e falar com Deus sobre como é que eu ia falar com isto com a Susana. E curiosamente a criança que Deus acabou por nossa família nasceu em fevereiro de 2014. E eu creio que não é uma coincidência que as duas coisas aconteceram exatamente ao mesmo tempo.
Como acontece em Portugal, não é como nos Estados Unidos e outros países em que há agências próprias para adoção. Em Portugal, isto está nas mãos do governo, da Segurança Social, e é só através da Segurança Social que se pode adotar. Eles permitem que adotem de outros países. Muitas famílias portuguesas recorrem ao sistema de Espanha, somente porque a Espanha é mais rápido do que é Portugal, mas se adotar em Portugal é através da Segurança Social. E a forma que eles fazem é um processo que passa-se por várias formações, formação A, B, C e D. E estas formações são necessárias, são requisitos para isto tudo. Então, quando nós fomos pela primeira vez juntos à Segurança Social e dissemos que nós estamos a pensar sobre adotar, e estive a falar já com alguém sobre isto, o primeiro obstáculo, o obstáculo que foi mesmo, não estava à espera, é o tempo que demora este processo. Naquela altura eles disseram-nos que demora 3 a 4 anos o processo de adoção. E eu acho que agora eles já atualizaram, para ser mais preciso, é entre 6 a 7 anos o processo de adoção. E no nosso caso foi 7 anos. E isso foi um obstáculo porque ao fim de 4 anos nada aconteceu, 4 anos e meio nada acontece, 5 anos nada acontece, 5 anos e meio, 6 anos, 7 anos e depois recebemos a chamada e para nós isso foi difícil porque estamos a ficar velhos, não é? E pensar, não é? Mas sabem, estas coisas estão também nas mãos de Deus. E quando nós abrimos o coração, eu vou dizer isto de uma forma diferente. Quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, todos os obstáculos são meramente coisas que vão ficar no historial. Eles não impeçam que Deus exerce a sua bondade. Muito pelo contrário, muitos dos obstáculos que eu vou vos falar só vão mostrar quão grande Deus é e quão bom Deus é. Então, a formação A, eu fiquei surpreendido quão bom e de boa qualidade são as formações para adotar crianças em Portugal. Se eu pudesse, eu exigia todos os casais da minha igreja a fazer as formações de adoção, okay? Porque tem boa informação e são mesmo, eu fiquei admirado com boas elas eram. A primeira formação tem a ver com mitos e as verdades sobre a adoção. Eu cresci a ver filmes sobre adoção, então tinha aquela ideia, eu agora penso ridícula, né, de alguém que vai à loja e escolhe uma criança, não é? Vai ao orfanato, eu gosto daquilo, e não é nada assim, ok? Não é como a coisa funciona. A primeira formação, eles dizem que uma coisa é, a formação B, eles dão casos reais, e nesta altura o meu coração já quebrantou de uma forma incrível. A parte mais difícil para mim foi uma lista que eles nos dão das crianças que estão para ser adotadas e os seus defeitos, as suas questões. Por exemplo, das 6.000 e tal crianças, há 300 e tal com diabetes. E depois estamos dispostos a aceitar uma criança com... E depois tem muita coisa aí. E depois, numa outra parte, eles dizem quantas dessas crianças foram adotadas. Normalmente 0 ou 1 ou 0. Okay? E ao ver aquela lista, eu percebi, olha, se nós não dizemos sim, há uma criança que não tem hipótese nenhuma de ser adotada. E irmãos, deixem-nos dizer isto. Não devia de ser o caso que alguém que não conhece Cristo tem mais compaixão do que alguém que conhece Cristo. Não devia de ser o caso que alguém no mundo importa-se mais por uma criança com problemas e defeitos do que alguém que conhece Jesus Cristo.
Depois eles fazem uma visita à casa e esta visita é muito curioso, porque eu tive a pensar o que é que eles estão a ver, não é? O que é que eles vão lá ver, não é? Então nós arrumamos a casa, nós limpamos a casa, nós pusemos tudo que era possivelmente perigoso, pusemos aquilo que não se podia ver e depois tínhamos um cão que mordia todos, não é? Então o que é que nós fazemos com o cão? Não é? Olha, vamos esconder o cão. Onde é que se esconde o cão, não é? Mas pronto, eles foram lá à casa e viram a casa e passamos isso. E por fim, no processo, depois de formação A, formação B, a pessoa é aprovada a ser um candidato para adoção. Então, em Portugal, o governo tem que aceitar isto. E isto é um assunto de oração. Porque, infelizmente, os 6.000 e tal crianças já não é uma razão suficiente pelo governo querer pôr estas crianças em famílias. Então, fomos aprovados, graças a Deus, e depois a formação C, que tem a ver com lidar com situações, e depois espera-se. E espera-se, e espera-se, e espera-se, no nosso caso, nós começamos a pensar, olha, talvez a vontade de Deus que isto não vai acontecer porque nada está acontecendo. E depois, houve um dia em que a Susana recebe uma chamada e nós demos o número de telemóvel da Susana porque quem me conhece sabe que o meu telemóvel, mais vezes do que não, está numa gaveta arrumada com a pilha já esgotada. Imagina-me que ligaram para a Susana e disseram, olha, nós temos uma criança em visto e quando ela me disse, eu lembro onde é que estava, eu lembro o que estava a fazer, foi mesmo incrível um processo rapidíssimo, de repente, há uma criança lá em casa e a criança, para nós, foi um choque. Eu lembro de pensar, pá, isto não é nada como os filmes. Okay? Isto não é nada como os filmes. Eu andava por aqui, eu dava a volta e ele estava mesmo ali, não é? Eu sentava e ela já estava sentada no banco. Eu lembro, nossa casa assim é ao comprido e o quarto dela está num ponto da casa e a cozinha fica no outro ponto da casa. E eu abracei, estava na cozinha, a nossa filhota estava no quarto, eu abracei a Susana e disse, eu te amo, e eu ouço lá do quarto, eu também! E para nós foi toda uma fase, não é, desta pré-adoção, e que o governo português faz há uns meses, que para ver se a coisa cola, se a coisa funciona bem. E depois, por fim, há uma quarta formação em que se une várias famílias, estão neste mesmo nível de pré-adoção, e depois de então é que se vai ao tribunal e há um juiz, uma juíza, que decreta uma vez por sempre, esta criança é a vossa criança, ponto final. Nesse dia fomos lá ao tribunal e eles chamam-nos separadamente, eles pedem para alguns testemunhas de caráter e eu pensei, quem é que eu vou pedir para falar? Isto é perigoso, não é? Mas por fim eles chamaram a mim e era uma juíza e ela fez aquela pergunta, você percebe quão sério é a responsabilidade de ser pai? E eu disse sim. E está preparado para ser pai? E disse não. E ela riu-se e pela graça de Deus o Espírito Santo mexeu nela e ela deu o carimbo e a Lara veio para casa. Em Portugal, isto é o longo processo que alguém tem que passar para adotar um filho. E deixe-me dizer-vos que este processo é um obstáculo grande. Mas se vocês conhecem alguém que está a considerar adotar, ou se vocês nunca consideraram adotar, orem sobre isso. Eu tenho dito a muitas pessoas que eu oro em 3 modos diferentes. Eu oro sentado na minha mesa, na minha secretária, tenho a minha lista de oração, tenho cartões de orações por cada membro da igreja e eu oro sentado de uma forma diferente de quando oro na igreja de pé. Quando oro na igreja de pé, eu oro de uma forma diferente. Quando oro dos joelhos, oro de uma forma diferente também. Eu gostava de desafiar-vos todos
de hoje irem para casa e de forma de joelhos orarem sobre isto. Se Deus deseja que vocês adotem uma criança. E se é com muita coisa como Deus faz, Deus não... há aquele ditado conhecido que Deus não escolhe os equipados, Ele equipa quem os escolhe. Deus não escolhe as pessoas que estão prontas. Ele põe pronto as pessoas que escolhem servir a Ele. E podem crer que quando um coração se abre e diz, olha Deus, eu gostava de alinhar o meu coração com o teu coração sobre as crianças, sobre uma criança. Eu gostava que a minha vida, as minhas mãos, os meus pés, a minha boca fossem as tuas mãos, a tua boca, uma criança. O céu e a terra se mexem e Deus faz o que nós não podemos fazer. E isto não é linguagem exagerada, espiritualizada. Eu creio que há poucas coisas que são mais importantes que você vai fazer na vossa vida do que criar um filho ou criar uma filha. Quando Deus vos chamar, ou quando nós morremos, a vossa vida teve uma qualidade, teve um género. Provavelmente não vai haver uma coisa mais importante que fizessem do que criar um filho ou uma filha. E quem faz isso para Deus é algo incrível. Rapidamente deixe-nos falar sobre alguns obstáculos. Um obstáculo que nós temos em Portugal é o estigma e o tabu de adoção. Eu nem vi as horas. Temos mais de 15 minutos. O tabu, a estigmação de adoção. Tivemos pessoas a dizer-nos coisas como os filhos adotados não são bem filhos. Ou sabes que há filhos adotados que virem-se contra as suas famílias. Ou quando tiverem 18 anos eles vão fugir, vão voltar à sua família original. E agora estando do outro lado, a palavra patética vem à mente. Quão ridículo são estas coisas. É incrível. Mas pronto, já há tudo uma coisa cultural sobre filhos adotados e isso pode ser um obstáculo. Vão ouvir pessoas a dizerem coisas, vão dizer, e para já, as famílias da nossa igreja, se não usem este vocabulário, coisas como, olha, o que é que a tua mãe verdadeira era? Okay? Eu tenho dito a algumas pessoas, a mãe verdadeira dela é a Susana. Okay? Isso é a mãe verdadeira. Então, há tudo um estigma, um tabu sobre isto. Um outro obstáculo para muita gente é o obstáculo financeiro. Deixe-nos dizer que eu cresci no país mais próspero do mundo, nos Estados Unidos, e vivi entre pessoas super ricas. E um fenómeno que eu percebi, que as famílias mais ricas eram as famílias mais miseráveis. E na minha vida, as famílias mais felizes que eu conheço eram famílias bem pobres. E para criar bons filhos não é preciso ser rico. Muito pelo contrário. Okay? É preciso ser generoso, que é diferente. Um outro obstáculo que muitas famílias têm, e se vocês são do Brasil, isto pode ser um obstáculo ainda para além dos portugueses, é que é preciso uma rede de apoio. É tão importante quando uma igreja percebe isto. Uma família biológica, quando nasce, normalmente tem já avós e tios e primos, e há pessoas que já estão lá e estão dispostos a ajudar e a ficar. E muitas vezes as famílias adotivas não têm isso. As famílias adotivas muitas vezes encontram-se sozinhos sem esta rede de apoio. E olha, se a vossa igreja tem famílias que adotaram crianças, como nós já ouvimos, talvez vocês podem ser parte desse rede de apoio que é tão necessário. Um outro obstáculo, para além do obstáculo financeiro, é o obstáculo emocional. Porque demora tanto tempo, já há um custo emocional nisto,
E normalmente as crianças que são adotadas não são bebés. Isto é a realidade portuguesa. Para já há poucos bebés que estão disponíveis para serem adotados, mas pelos passarem por todo o processo legal, tribunais e tudo mais, vamos dizer que a criança nasce e já é sinalizada para adoção, vai ser pelo menos 4, 5 anos quando os tribunais libertem essa criança para ser adotada. Não sei se vocês sabem, mas a adoção em Portugal é considerado uma sentença. Okay? É um dos 2 países no mundo em que uma criança recebe a sentença de ser adotada. É quase como se fosse um crime. É um processo jurídico horrível. Mas se a criança nasce e é logo sinalizada para ser adotada, vai ser 4, 5 anos antes que ela pode ser adotada. Então, para nós também foi uma coisa que nós queríamos um bebê, nós queríamos aquela coisa fofinha e querida que cheira mal e tem fraldas sujas e tudo mais, não é? E não foi isso que Deus tinha para nós. E eu estou tão grato a Deus por isso. Eu não podia ser mais grato pela criança que Deus nos deu. Ela tinha 6 anos, mas depois de ir para a nossa casa, 4 dias depois, 3 dias depois, ela fez 7 anos. E agora até entrar em pré-adolescência está a ser mesmo incrível. Então, o outro obstáculo é esse obstáculo de, olha, nós queríamos um bebê, não uma menina com 6, 7 ou uma criança com 7, 8 anos. Se tiverem tempo e vão ter que ir ao Google, página 3, 4, 5 ou 6, porque estas coisas não são fáceis de encontrar, mas em Portugal o governo faz mais ou menos isso. Quando os bebés e as crianças estão em instituições por qualquer razão, essas instituições são muito bem equipadas e muito bem vigiadas. As crianças têm boa ajuda. Okay? Santa Casa Misericórdia, a Segurança Social, entre os 1 e 6, 7 anos, há dinheiro que o governo atira para as crianças. Dos 6 aos 10, muito menos. Okay? Já não há tantas pessoas por cada instituição, já não há tanto dinheiro, já não há tanta roupa, já não há tanta coisas como computadores, isso começa a ser escasso. Quando uma criança chega aos 11 anos, a torneira é desligada. Okay? E em vez de instituições fofinhas e queridas de 15 ou 20 crianças por cada casa, são armazéns com 70, 60 ou 80 crianças por armazém. E nós falamos com uma psicóloga que, quando nós falamos com ela reformou-se, então ela viveu uma vida dentro do sistema. Ela nos explicou que a maior parte dessas crianças nos armazéns nem vão para a escola. A criança para de ir para a escola um dia e a escola manda uma carta, a carta entra no vazio e nada é feito. Então, depois dos 11, 12, 13 anos, essas crianças estão a viver nos armazéns em que são dadas comidas. Nós conhecemos alguém que trabalhou num destes armazéns e ele nos falou num episódio uma vez que um dos rapazes que trabalhava lá, chegou lá com uma caixa de pizza e abriu a caixa da pizza e comeu a pizza todo sozinho e a última fatia da pizza ele tirou no chão. As crianças saltaram em cima daquela fatia para comer essa fatia da pizza. Isto acontece hoje em Portugal com crianças mais velhas. Chegam aos 18 anos. Se portaram-se bem, eles podem ficar mais de um ano no cuidado do Estado. Nas melhores hipóteses, aos 19 anos são postos na rua. Quantos de vocês que conhecem boas famílias, que aos 19 anos os filhos estão prontos para sozinhos enfrentar o mundo e irem para a rua? Eu não conheço nenhuma família que aos 19 anos os filhos estão prontos. E o que acontece a estas crianças? Quase 100% das meninas são prostitutas. A estatística é 99 ponto não sei o quê, mas se uma menina passa dos 7, 8 ou 9 anos e não é adotada, ela vai ser uma prostituta. É garantido quase isso. Os rapazes têm um pouco menos azar, alguns deles conseguem minimamente funcionar, muitos deles acabem na criminalidade, na rua e na droga. Então, uma das conversas que eu tenho tido com cristãos é esta conversa
que, olha, se Deus não deu-me filhos, é porque Deus não quer que eu tenha filhos. E não é que eles estão a viver na rua. Há instituições que estão a tomar conta deles. Isso é uma mentira que está a destruir vidas ao número de 6 mil e tal cá em Portugal. Aquela criança, se não é adotada, vai acabar por ser uma prostituta ou vai acabar na rua uma vida. Então, irmãos, nós como cristãos, não é só sobre nós termos uma família. Não é só sobre era lindo ter uma criança, era bonito criar filhos. Não é só isso. Eu creio que há aqui uma realidade, há duas placas tectónicas que se embarram aqui, que é o caráter de Deus e a realidade em Portugal. E a igreja, eu creio que está dormente, tem ignorado o que é que acontece com as crianças em Portugal. E olha, você pode fazer uma diferença. Você pode... Eu lembro de ler uma história sobre alguém que estava andando na praia e nos Estados Unidos há aqueles peixes estrelas. Não sei se há cá em Portugal, nunca vi. Mas já há uns peixes que têm um formato de estrela e alguém estava andando na praia e havia centenas deles na praia e a maré tinha baixado e eles iam todos morrer. E houve um menino que estava a pegar numa e lançá-lo pelo mar, tentar salvar aquelas centenas de estrelas do mar. E houve alguém que disse, olha, tu nunca vais salvar todas as estrelas do mar. E ele tinha uma na mão e disse, olha, mas eu vou salvar esta. E olha, para nós essa chama-se Lara. E ela é super preciosa. E eu não posso salvar as 6 mil crianças que precisam ser salvadas. Mas a Lara está salva porque Deus nos usou para ter uma criança para casa. E essa para mim vale o mundo. Então, há toda uma série de obstáculos, há toda uma dificuldade em adoção. A minha esperança é que as igrejas comecem a funcionar ajudando umas às outras e famílias ajudando umas às outras e cada vez mais há uma ajuda nisto. Deixe-me rapidamente falar sobre ajudas que pode haver para famílias que estão a adotar crianças. Ou se você sabe de uma família que está a pensar e orar sobre adotar uma criança. Okay? Sabem que encorajamento é algo que Deus usa. Vocês lembram-se na Bíblia quando Zerubabel e Neemias e Esdras, todo aquele episódio que eles iam reconstruir o templo. E o livro de Miqueias nos ensina que o povo tinha ficado tão desanimado que eles pararam a reconstrução. Então Deus mandou a sua tropa de elite, mandou 2 agentes para ir ter com eles. Zacarias foi um deles, Zacarias e Miqueias. E o trabalho deles foi simplesmente para encorajá-los a trabalhar. Então, se você conhece alguém que está a pensar ou está neste processo, encorajamento faz muito. Mas deixe-me falar-vos, o pastor James também já falou um pouco sobre o que é que se pode fazer para ajudar famílias. As famílias que recebem crianças vão receber uma criança como uma mochila. Também é outra razão por qual pessoas... outro obstáculo. Então, uma criança vem como uma mochila e a mochila é esta ideia que a criança vai vir sempre com a bagagem, com o peso de ser adotado. Até uma criança que é adotada em bebê vai trazer uma mochila. E o que é que isso significa? É que em alturas diferentes da sua vida, ela vai ter que lidar com o facto que ela foi adotada. Então, já estamos a ver isso na nossa própria filha. Ela, quando veio para a nossa casa, ela foi o primeiro ano ali à escola pública e nós fomos com a professora para usar só o primeiro nome dela, que naquela altura ela não tinha outro nome da família biológica dela e pedimos para a professora ter cuidado sobre ela não ser conhecido que ela era adotada. A primeira coisa que a Lara fez foi dizer a todos, olha, tenho um papá novo e uma mamã nova. E eu fui adotado. Okay? Primeiro, tivemos tanto cuidado com os professores e ela espalhou logo e ela dizia a todos,
o novo mamãe, o novo papá que ela tinha. E agora que ela é mais velha, ela já começa a sentir, quando ela diz isso, que as pessoas olham para ela de uma forma diferente. E eu já reparo que ela já não diz a mesma coisa da mesma forma. E ela já começa, ela olha de uma forma diferente o que aconteceu com ela, a sua mãe biológica, e fases diferentes da vida, ela vai lidar com isso. Olha, eu diria que a primeira coisa que podem fazer para uma família que adota filhos é orar que eles tenham sabedoria de lidar com a mochila da criança. É uma coisa que é muito distintivo a famílias que têm adoção. Famílias que têm filhos biológicos, os filhos não vêm com mochila. Até um bebê que é adotado vai ter uma mochila. Então, orem para estas famílias para terem sabedoria de como lidar com isso. A nossa igreja mostrou um filme, acho que foi ano passado, sobre pais, e a Lara viu aquele filme. E ela então fez perguntas sobre a mãe biológica dela. E ela chorou. Ela teve dificuldade em lidar com aquilo. E ainda hoje tem. E precisamos de sabedoria para isso. A nossa igreja, pouco depois da Covid, olha, eu não sei o que está acontecendo na igreja. As pessoas brincam connosco que temos alguma coisa na água, mas nos últimos 4 anos, quantas crianças têm nascido? Eu acho que estamos em 18 ou 19 crianças. Olha, cada 3 em 4 meses rebento mais uma. As crianças estão acaba o culto e tem que ser cuidado na que se pisa, senão há uma criança ali e tem sido uma bênção ver tantas crianças. Então a nossa igreja adotou este sistema quando uma mãe tem um filho, uma filha, por um X tempo toda a igreja ajuda a fazer refeições. E levamos a casa da mãe refeições para as mães e os pais poderem concentrar-se nos filhos e não ter que fazer este trabalho. Oferecemos, se é preciso ir à farmácia ou ir à loja, oferecemos isso. E muitas vezes isso não é visto da mesma forma com quem adota um filho, porque já é uma criança crescida, não é um bebê. Mas podem crer que houve dias em que eu lembro de Sana pensar e dizer: estou tão cansada, quem me dera que fechasse os olhos e a refeição já estava feita. E olha, podem ajudar as famílias que adotem filhos dessa forma. Eu, há pouco tempo atrás, liguei aos meus pais e eu disse: olha, pai, eu peço perdão, peço desculpa. E ele disse: porquê? Olha, estou tão cansado. Eu tenho uma filha que porta-se bem e estou exausto. Vocês tiveram 3 filhos que não se portaram bem. Olha, eu peço desculpa, mesmo perdoa-me por tudo o que eu fiz. E podem crer que adotar filhos e ter filhos é incrível. Compreender que há sempre um peso emocional e dos dois lados que isso é. E eu tenho aqui as outras coisas que podia falar, mas o meu tempo acabou, então vou só acabar com esse desafio e depois, se quiser, nós podemos falar sobre outras coisas que pode-se fazer. Mas deixa-me acabar com este desafio. Na Inglaterra há ali uma cidade, esqueci o meu nome, em que havia eu creio que não chegava a meia dúzia de igrejas naquela cidade. Então era tipo 4 igrejas e 2 missões, 6 comunidades cristãs naquela cidade. E eles juntaram juntos e fizeram um desafio de que tal se nós falamos das nossas igrejas para adotarmos filhos e fizemos isto no ministério. E através dos anos eles chegaram ao ponto em que eles adotaram todas as crianças naquela grande área. Foram adotadas por todas as famílias da igreja. Aquelas igrejas eram igrejas pequenas há 40 anos atrás. Hoje são igrejas enormes. Eles semearam de uma forma incrível. E, irmãos, quando nós trabalhamos com crianças, estamos a investir. O D.L. Moody, houve alguém que, uma reunião de evangelismo, pessoas converteram-se, chegou a casa
E a esposa perguntou, olha, houve algumas conversões? E ele disse, sim, houve 3. Uma meia vida e 2 vidas inteiras. E a esposa perguntou, oh, então olha, foi 2 adultos e uma criança? Não, não, não. Foram 2 crianças e um adulto. Outras ideias, uma criança converteu-se na vida inteira que Deus pode operar na criança. Ok, o desafio está feito. Eu desafio-vos a irem para casa. Se nunca oraram de joelhos, seja a vossa primeira vez, mas eu desafio-vos a ajoelharem-se perante o vosso Pai e fazer esta pergunta. Deus, é teu desejo que nós começamos este processo de adotar filhos. E para aquelas famílias que vocês conhecem e que têm adotado, ou estão no processo de adotar, Deus, o que é que eu posso fazer para os ajudar? Eu vou terminar com uma oração e depois nós temos perguntas. Senhor, como nós ouvimos hoje, nós é que fomos aquelas crianças que fomos adotadas. Nós precisávamos ser adotados desesperadamente. E Deus, obrigado, Senhor, que nós temos aqui como nosso Pai. Deus, eu tenho um orgulho e uma satisfação quando a Lara faz alguma coisa que me agrada a mim. E eu penso quão bom é se ela imitasse as minhas coisas boas. E Deus, eu penso em Ti, ó Senhor. Como deve estar o Teu coração quando Tu vês a Tua igreja que ignora tantas vezes, Senhor, as crianças. E que por tantas vezes não é um assunto. E como deve ser o teu coração quando há um coração que ajoelha-se perante ti e diz, olha Deus, alinha o meu coração ao teu coração e usa-me, Senhor, na vida de uma criança. Deus, que isso seja o caso de cada um de nós hoje. Use-nos, Senhor. Peço em nome de Jesus.